meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, da Rádio Vox NGRS, que você vê passando por aqui. Está no ar hoje, dia 10 de agosto de 2022, o programa Ponto de Vista, aqui na Rádio Vox NGR, você sempre à frente. Meus amigos e minhas amigas, eu quero começar o programa agradecendo, como de costume, vocês, meus amigos que se inscrevem no canal. Então, muito obrigado aí aos inscritos, aos novos inscritos e aos futuros inscritos. Muito obrigado mesmo, tá bom? E vamos começar o programa Ponto de Vista de hoje, dia 10 de agosto de 2022. Já está no ar. Vamos começar o programa dando, é claro, aquela espiadinha na agenda do presidente que trabalha por nós, né? Só que não, né? O presidente começou o trabalho às 9 horas da madrugada. Ele teve um encontro aqui para a abertura nacional do agronegócio, agro que banca aí os cantores sertanejos e fazem os seus negócios aí, né? O agro que está ganhando milhões de dólares, porque lá em 2019 o presidente Bolsonaro acabou com o estoque regulador de alimentos do Brasil. Se nós passarmos hoje em dia aqui por alguma intempérie, uma geada, uma seca, nós não temos mais estoques de alimentos no país. Toda a produção já é comercializada e vendida em dólar. Produção que, inclusive, ainda vai ser feita a colheita, né, desses grãos e dos alimentos e carnes e todas essas coisas já estão comprometidas, já estão vendidas. O que sobra fica para nós aqui nesse preço absurdo. Pois é, então aí vai o presidente para a abertura do Encontro Nacional do Agro das 9 às 10 da manhã. Depois daquele intervalo de 5 horas para o almoço, coisa que é comum, todo mundo tem, qualquer um trabalhador tem. Você, meu amigo Bolsonaro, tenho certeza que o seu horário e seu intervalo para a refeição também é de 5 horas, né? Não, o meu também não. Então aí nós estamos iguais, né? Mas o presidente Bolsonaro então volta às 15 horas, lá pelas 15 até 16 horas ele vai ter um encontro com Pedro César Souza, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Depois de 16 às 16h30, um encontro com Marcelo Sampaio, ministro de Estado de Infraestrutura. 17 às 17h30, reunião com o Ciro Nogueira, que não é meu parente, apesar de chamar Nogueira. E Ciro Nogueira, ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, e com o Paulo Guedes, o posto Ipiranga, né, ministro da Economia. Meus amigos e minhas amigas, a agenda do presidente hoje está por aí. Aquele encontro diário lá com o rapaz da Assuntos Jurídicos, porque ele vê todo dia o sol vindo lá do horizonte na direção dele, naquele formato quadradinho, né? Essa previsão eu estou colocando aqui para vocês hoje, mas daqui uns 2 anos vocês vão ver se é verdade ou não, né? 2 anos e um pouquinho por aí. Aguardemos. Pois bem, meus amigos, vamos aqui então ler rapidamente uma notícia sobre a primeira-dama, que supostamente cometeu aí uns crimes, né? Num discurso que ela fez na Igreja Lagoinha, num culto. Está aqui no site do Poder 360, que é um site bolsonarista, diga-se, certo? Está aqui então. A reportagem aqui do dia 9 de agosto, terça-feira, às 20h37. Com licença de vocês, eu vou ler aqui. Frente Interreligiosa diz que fala de Michele é fascista. Em nota, a Firpeia pede que primeira-dama se retrate imediatamente, fecha aspas, por comparar ex-governos a demônios. Diz aqui, olha, a Firpeia, Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Aires, disse nesta terça-feira, dia 9 de agosto, que Michele Bolsonaro teve um comportamento, abro aspas, característicos de regimes fascistas,
fecha aspas, durante o culto de Belo Horizonte no domingo, dia 7. Na ocasião, a primeira-dama disse que, por muito tempo, o Palácio do Planalto foi um lugar, abro aspas, consagrado aos demônios, fecha aspas. Em nota, a FIPEA diz que a declaração de Michele foi, abro aspas novamente, beligerante, excludente, preconceituosa e exige que ela se retrate imediatamente. Abro aspas de novo aqui, né? Ao atribuir as administrações anteriores a uma consagração ao demônio, a primeira-dama repete uma antiga prática excludente, beligerante e preconceituosa, que, conforme demonstrado pela história, usa divindade para tornar o semelhante um inimigo desumanizado, ligado a forças nefastas e que podem, inclusive, preste atenção, ser alvo de violência de forma legitimada. Estão procurando aí uma maneira de legitimar aí alguma violência usando essas supostas consagrações aos demônios. Então aí a pessoa pode agir de maneira violenta, legitimada. Portanto, isso é um maniqueísmo fundamentalista e perigoso, característicos de regimes fascistas, afirma o documento. No discurso, a mulher do presidente Jair Bolsonaro, do PL, também disse que quem comandava o governo era Jesus, não seu marido. Com licença de vocês, mas se Jesus fosse o presidente, pudesse ser, né, presidente do Brasil, ou se for ele presidente do Brasil hoje e não o Bolsonaro, o Brasil estaria numa outra situação com toda certeza, né? Porque Jesus não se mistura com milicianos, com assassinos, com ladrões, com pedidores de propinas em ouro, pastores aí que pediram isso, propinas em ouro, em compras de bíblias. Não, Jesus não se mistura com esse tipo de gente. Também, Jesus não era uma pessoa, enquanto esteve aqui na Terra, violenta. Ele jamais foi violento, mesmo no episódio em que ele chicoteou as mesas dos cambistas, virou as mesas e soltou os animais. Ele jamais agiu de maneira violenta ou com violência física contra uma outra pessoa. Jamais. Portanto, isso já mostra que a fala do Bolsonaro de um tempo atrás, em que Jesus compraria uma pistola, um revólver, se houvesse naquela época, não faz sentido. É um fake, é uma mentira, sem dúvida. Segundo a Frente Interreligiosa, a afirmação da dona Michele vai contra a Constituição Federal, pois o documento, a Constituição, não permite a vinculação do governo ou de figuras governamentais a quaisquer religião. É isso. A dona Michele, ela corre o risco aqui de ser acusada de ter praticado um crime, um suposto crime de intolerância religiosa. Veja vocês aqui, eu vou ler aqui para vocês se inteirarem do que é a intolerância religiosa. É o ato de discriminar. Depois que eu ler, vocês comparem e vejam se realmente ela agiu assim ou não, né? É o ato de discriminar, ofender e rechaçar religiões, liturgias, cultos ou ofender e discriminar, agredir pessoas por conta das suas práticas religiosas e crenças. A intolerância religiosa está marcada na história da humanidade, principalmente porque no passado era comum o estabelecimento de pactos entre as religiões, em especial institucionalizadas como o cristianismo e os governos. A religião, prestem atenção, a religião foi o meio de demarcar o poder político e controlar a população. Houve, inclusive, um período em que os cristãos foram perseguidos e criminalizados no Império Romano. Hoje, o pensamento republicano, e em especial a democracia, impedem que, ao menos teoricamente,
exista um vínculo direto entre o Estado e a religião, formando o que chamamos então de Estado laico. Infelizmente, a intolerância religiosa ainda é uma realidade que assola comunidades em todo o mundo. No Brasil, esse problema está relacionado majoritariamente também ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala contra os adeptos das religiões de matriz africana. Nesse caso, a intolerância religiosa carrega uma vontade de anular a crença associada aos povos originários da África. O Brasil ele é um estado laico, não tem uma religião oficial. Portanto, mesmo que o presidente diga que é evangélico, ou diga que é o católico, ou espírita, ou do candomblé, da umbanda, ele não pode agir em benefício desse grupo por conta da sua religião. Ele tem que ser presidente de todos, de todas as religiões. Certo, meus amigos? Vejam aqui, olha, vou ler aqui para vocês o que significa o Estado laico. O Estado laico surgiu junto ao republicanismo a fim de garantir que houvesse igualdade entre todos os cidadãos. Após diversas guerras e conflitos por conta de religião, as pessoas começaram a enxergar a necessidade de separar as decisões do Estado da Igreja, ou seja, as decisões políticas, né, do presidente, do Estado, da Igreja. Pois a Igreja não poderia servir de base para justificar ações do governo. A junção entre Estado e Igreja foi abandonada com o modo de governar do antigo regime pela maioria dos países, pois os monarcas absolutos de antes necessitavam da suposta bênção divina para justificar as suas ações. O republicanismo e a dissolução do poder estatal no parlamento retiraram o peso das ações governamentais da religião, colocaram-no inteiramente no povo, para competência dos agentes públicos no âmbito do Estado. Então está aqui. Nenhum pastor, padre de nenhuma igreja pode chegar e dar pitaco ou mandar ou querer que o presidente da República siga a determinação baseada nos preceitos religiosos dessa denominação. Certo? Então esse recado vai aí para os pastores que querem fazer a cabeça aí do presidente e pastores que ficam fazendo cabeça dos eleitores ao invés de pregar a palavra de Deus. Está aqui então bem claro e bem especificado o que é o Estado laico, o que é intolerância religiosa, porque nesse culto também Dona Michele abordou esses assuntos. Além de dizer que era consagrado aos demônios, ela disse ali de trabalhos que eram feitos e falou contra religiões afro-brasileiras, tipo candomblé, umbanda e outras religiões aí de origem afro-brasileira e cuja maioria de seus participantes e praticantes são da raça negra. Então pode-se também aí enxergar um certo preconceito aí racial, né? E é isso, meus amigos, está aqui então o ponto de vista de hoje para que você forme o seu ponto de vista baseado nessas leituras que nós fizemos aqui sobre leis e sobre como é dirigido o país, o Brasil, né, com o Estado laico sem religião oficial, certo? O presidente é presidente de todos, tem que respeitar todas as religiões e agir de maneira correta. É isso que nós esperamos.
E o programa Ponto de Vista de hoje então termina por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Deixe o like quem gostar, o dislike quem não gostar, deixe o comentário de vocês aqui. Eu vou deixar o link da Rádio Vox NGR aqui, ou aqui, depende de onde vocês estiverem assistindo aí esse vídeo do programa Ponto de Vista de hoje, tá bom? Até amanhã, pessoal. O programa Ponto de Vista de hoje termina por aqui. Tchau!